Máximo e mínimo da função quadrática, vídeo aula 2, exercício 5. A função f de x igual a x ao quadrado mais 6x menos 36, definida nos números reais, possui um ponto de mínimo de coordenadas. Então, as coordenadas desse ponto de mínimo nada mais é do que o x do vértice e o y do vértice. E o que a gente vai calcular agora é simplesmente o x do vértice e o y do vértice dessa função. E a gente vai achar essas coordenadas desse ponto de mínimo aqui. Então, o x do vértice é menos b sobre 2a. O b aqui vale 6. O a vale 1. E a gente vai substituir isso aqui. Então, vai ficar x do vértice é igual a menos 6 sobre 2 vezes 1. E o x do vértice vai ser igual a menos 3, que é menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Agora, a gente tem que calcular o y do vértice. O y do vértice, a coordenada é menos delta sobre 4a. Mas tem um detalhe muito simples. O y do vértice é a imagem do x do vértice. Então, se eu tenho o x do vértice, às vezes é mais fácil eu calcular pela imagem. Então, o y do vértice é simplesmente a imagem do x do vértice. E eu vou substituir o x do vértice na minha expressão e descobrir o y do vértice. Então, o y do vértice vai ser a imagem do menos 3. No lugar do x, eu vou colocar menos 3. Vai ficar menos 3 elevado ao quadrado, tem que estar entre parênteses porque é negativo. Vai ficar 6 vezes menos 3, também entre parênteses porque é negativo, menos 36. É só fazer essas continhas agora. Menos 3 ao quadrado dá 9. 6 vezes menos 3 dá menos 18. O menos 36 continua. Menos 36 com menos 18 dá menos 54. Menos 54 mais 9 dá menos 45. Então, as coordenadas são menos 3 para x, menos 45 para y. A alternativa E é a resposta do exercício. Exercício 6. O transporte aéreo de pessoas entre duas cidades A e B é feito por uma única companhia em um único voo diário. O avião utilizado tem 180 lugares e o preço da passagem P relaciona-se com o número x de passageiros por dia pela relação P igual a 300 menos 0,75x. Qual a receita máxima possível por viagem? Então, a gente tem aqui o preço de cada passagem. E aqui está dizendo que cada passagem depende do número de passageiros. Então, ela relaciona-se com o número de passageiros por essa relação. Então, a passagem ela vai ser de acordo com o número de passageiros. E a receita, naturalmente, vai ser o número de passagens vendidas, ou seja, o número de passageiros, pelo seu preço. Então, a receita vai ser o preço vezes a quantidade de passageiros embarcados. Então, o preço está aqui, a quantidade de passageiros é x. Então, a receita vai ser x vezes p. Vai ser x vezes essa fórmula aqui. Ó. Essa vai ser a receita da empresa. E a função receita vai ser o quê? X vezes p. Então, x vezes essa expressão aqui. Ó. 300 menos 0,75x. Isso aqui está entre parênteses porque o x, a quantidade de passagens vendida, vezes o preço é isso tudo. Então, está multiplicando isso tudo aqui. A gente vai multiplicar x vezes 300 e x vezes menos 0,75. Aí vai ter a receita igual a 300x menos 0,75x. E a receita máxima, isso aqui é uma função quadrática, né? Isso é uma função quadrática. E ela tem a concavidade voltada para baixo, porque o a aqui é menos 0,75, então essa função quadrática, o gráfico dela tem essa cara aqui. E ela tem um ponto de máximo. E esse ponto de máximo nada mais é do que o y do vértice, é o que a gente vai calcular agora. Então, o y do vértice é menos delta sobre 4a. E para calcular o y do vértice, eu preciso de calcular o delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. E a gente vai substituir. O b aqui ó, é 300. O a é menos 0,75. E o c não tem, é 0. Então, vamos substituir. Vai ficar 300 ao quadrado menos 4 vezes menos 0,75 vezes 0. Essa parcela aqui vai dar 0 porque está multiplicando por 0. Então, o delta vai ser simplesmente 300 ao quadrado. E o delta vai ser 90.000. Agora é só substituir, né? O y do vértice vai ser menos delta menos 90.000 dividido por 4 vezes a. 4 vezes menos 0,75. 4 vezes menos 0,75 dá menos 3. Então, o y do vértice vai ser menos 90.000 dividido por menos 3. Sinais iguais dá positivo.
Isso quer dizer que o y do vértice vai ser 30 mil. Então, a alternativa correta é a letra A. A receita máxima possível é R$ 30.000. Exercício 7. O custo de produção de um determinado artigo é dado por C de x igual a 3x² menos 15x mais 21. Se a venda de x unidades é dada por V de x igual a 2x² mais x, para que o lucro L de x igual a V de x menos C de x seja máximo, devem ser vendidas 20 unidades, 16 unidades, 12 unidades, 8 unidades, 4 unidades. Isso aqui é uma coisa interessante. A função custo de x, aqui está dizendo como o custo de produção para x unidades. Tá? O custo vai ser seguindo essa fórmula. E a venda é dada por V de x igual a x² mais x. A venda é o valor da venda. Então, isso aqui é o valor da venda vai ser dado por essa função. Para que o lucro L de x seja máximo, o que é o lucro? É o valor que eu apurei vendendo. Isso aí qualquer empreendedor, mesmo o mais simples camelô, sabe. O que é meu lucro? É o valor que eu apurei vendendo menos o custo que eu tive na minha produção. Tá? Então, o lucro vai ser isso. E eu tenho que escrever isso aqui. A minha função lucro, eu tenho que escrever a função V menos a função C. E é isso que a gente vai escrever aqui. Ó. Então, a função lucro vai ser o valor da função V. Quem é a função V? 2x² mais x. Então, está aqui a função V. A função V eu escrevi ali, ó, 2x² mais x. Menos. Então, tem um menos. Agora vem a função custo. Só que a função custo ela tem que entrar entre parênteses, que a função custo é essa expressão toda aqui e tem um menos do lado de fora dela. Então, eu vou abrir o parênteses e vou escrever a função custo inteira aqui. Esse parênteses aqui de fora, ele age de que maneira? Esse parênteses, não, desculpa, esse sinal de menos aqui de fora, ele tem o poder de mudar todo o sinal aqui dentro. Então, o que vai acontecer? Ó, onde é mais fica menos, onde é menos fica mais, onde é mais fica menos. Então, eu repito a primeira parte. Aí, era mais, ficou menos, era menos, ficou mais, era mais, fica menos. Agora, eu tenho que agrupar isso aqui, ó. 2x² menos x² são termos semelhantes, né? 2x² menos 3x² vai dar menos x². Mais x mais 15x vai dar mais 16x. E numérico só tem o 21. Então, fica lá o menos 21. Ser vendida a unidade. A gente viu que a unidade aqui é o x. Tá? Então, eu não quero o lucro, eu quero a quantidade de unidade que eu devo vender para ter o lucro máximo. Eu não quero nem saber quanto que é esse lucro máximo. Então, eu estou falando do x, a gente fala máximo e mínimo, a gente vai estar sempre falando do vértice da função, no gráfico em relativo ao vértice. Isso aqui tem uma concavidade voltada para baixo, né? E ela aqui tem um lucro máximo que é o y, mas eu quero saber quantas unidades eu vou vender aqui, que é o meu x. É isso que eu quero. Eu quero o meu x do vértice. Então é muito simples, que é só calcular o x do vértice aqui. Ó. O x do vértice é menos b sobre 2a. O b vale 16. Então vai ficar menos 16 sobre 2, o a é menos 1. 2 vezes menos 1. Vai dar menos 16 dividido por menos 2. Isso implica que o x do vértice vai ser 8. Então, resposta, alternativa D, 8 unidades. Devem ser vendidas 8 unidades para que se tenha o lucro máximo. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada com medidas hipotéticas, para simplificar os cálculos. Qual a medida da altura h em metro indicado pela figura 2? Então, esse exercício, ele fala que as abóbadas são parabólicas, têm o formato de parábola, então elas devem respeitar a equação quadrática, a equação da função quadrática. E aqui na figura 2 a gente tem o desenho, né? A gente tem o desenho aqui do corte da abóbada, que ela tem o formato de uma parábola. Tem a altura h aqui, e tem várias medidas, né? Aqui dá para perceber que tem uma simetria, né? Isso aqui está no ponto central, ó.
Então está no ponto central. A gente, por simetria da parábola, se aqui é 5 metros, a gente pode supor que daqui até aqui também tenha 5 metros. Né? E aqui é 3 metros a altura, e a gente supondo que o y na vertical, né, a gente pode modelar isso aí tranquilamente. Então, o eixo y estaria bem aqui na vertical. O eixo x estaria bem aqui na horizontal. Isso, do ponto de vista da matemática, isso é o gráfico de uma função quadrática. A gente vai pensar dessa maneira. E isso aí pode ser representado dessa maneira. Está aqui o gráfico desenhado. Então, o eixo de simetria é o próprio eixo y, né? O eixo de simetria é o próprio eixo y. Aqui desse centro até aqui tem 5 unidades, né? Então veio parar aqui. Daqui até aqui tem 5 unidades, veio parar aqui. E 4 metros aqui está no eixo x. E 3 metros aqui está no eixo y. Então está esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é esse ponto aqui da parábola. Então ele tem coordenadas 4 para x e 3 para y. Acontece que toda função quadrática ela pode ser escrita na sua forma fatorada. E a forma fatorada é simplesmente y é igual a vezes x menos x' vezes x menos x duas linhas. Qual a vantagem dessa forma fatorada? A gente sabe as raízes. Ó. Aqui está cortando no 5 e aqui está cortando no menos 5. Então as raízes são 5 e menos 5. E eu escrevendo na forma fatorada, eu vou desenvolver essa função. Então vamos escrever aqui os valores. Então vai ficar y é igual a a vezes x menos. Vamos pegar essa raiz aqui, ó. Menos 5, mas tem o menos na fórmula. Menos 5 vai dar mais 5. Não, desculpa, eu peguei da direita. Então, aqui é 5 menos 5. Tá? O menos está aqui, o x' é 5, menos 5. Agora, na esquerda que eu peguei o menos 5 aqui. Ó. Peguei por último o menos 5. Então, vai ficar menos 5 vai dar mais 5. E a forma fatorada tem essa cara aí. Y igual a que multiplica x menos 5, que multiplica x mais 5. Mas eu tenho que descobrir o a. Se eu não descobrir o a, eu não posso falar nada dessa função. Mas eu sei aqui pelo esquema aqui, ó, que um deslocamento de 4 metros para a direita provocou um deslocamento de 3 metros na altura. É o que está mostrando aqui. Ó. Então quer dizer que a imagem do 4 é 3. Isso que está me dizendo esse esquema aqui. Ó. Essa distância é 4 metros, a altura é 3. Ou seja, x moveu 4, y moveu 3. É o que está no gráfico aqui. A imagem de 4 é 3. Então eu vou substituir. No lugar do x vai entrar 4. E no lugar do y vai entrar 3. É isso que a gente vai fazer aqui. Ó. Então, no lugar do x entrou 4, ficou 4 menos 5. Aqui fica 4 mais 5, igual a 3. E a gente vai desenvolver, né? 4 menos 5 dá menos 1. 4 mais 5 dá 9. Então, o negativo fica entre parênteses, igual a 3. E continuando, menos 1 vezes 9 dá menos 9. Menos 9 vezes a, menos 9a igual a 3. Esse menos 9 vai para o outro lado dividindo. E o a vai ser 3 sobre menos 9. Isso dá para simplificar por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Menos 9 dividido por 3 dá menos 3. Então ficou menos 1/3. E a gente olha aqui, essa altura aqui é simplesmente onde corta o eixo y. Do jeito que foi modelado aqui. Vai ser exatamente quando o x for 0. Então a altura que eu estou procurando, esse h que eu estou procurando, é simplesmente quando o x for 0, eu vou ter esse valor aqui. Está dando um pouquinho mais de 8 aqui pelo desenho. Então a gente vai substituir. A gente vai pegar o a aqui da nossa expressão, né? Aqui nós temos o y aqui. Ó. Nós vamos pegar o a, substituir por menos 1/3. E o x a gente vai substituir por 0. Porque justamente quando o x for 0, eu vou estar tendo uma imagem de y máximo aqui. É isso que eu vou fazer. Então a gente vai fazer isso agora. Então, y é igual a menos 1/3. No lugar do x eu coloquei 0. Eu nem precisava escrever, porque 0 é só jogar o x fora. Ficaria menos 5 mais 5. Mas escrevi aqui para desenvolver bonitinho. Então, y é igual a menos 1/3. Então, jogou o x fora, sobrou menos 5. Jogou o x fora, sobrou 5. Agora eu tenho que fazer essa continha, né? 5 vezes menos 5 dá menos 25. Menos 25
vezes menos 1 dá 25. E embaixo continua 3. Então, menos 1 vezes 5 dá mais 5. 5 vezes 5, 25. Então, a resposta certa, 25 terços, alternativa D. É o que a gente viu aqui, pelo esse gráfico que eu fiz aqui, é um pouquinho mais que 8. E 25 terços é um pouquinho mais que 8.